Dando início aos trabalhos desta manhã, ouviremos a palestra Regulação, Concorrência e o Consumidor. A regulação pela perspectiva do consumidor. Convidamos para subir ao palco o palestrante senhor Daniel Goldenberg, do Banco Morgan Stanley Brasil. Para coordenar os trabalhos, convidamos o senhor Pedro Cláudio de Medeiros Bocaiúva Bulcão, da Sinaf Previdencial Companhia de Seguros. Como debatedores, convidamos o senhor João Geraldo Piquet Carneiro, da Veirano Advogados, e a senhora Lúcia Helena Salgado, do IPEA. Daniel Goldenberg é formado em Direito pela USP, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard e pela USP. Foi secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça e é atualmente presidente do Morgan Stanley do Brasil. Pedro Bulcão, diretor do Grupo Sinaf e membro também do Conselho Diretor do CNSEG e diretor da FENAPREV. João Geraldo Piquet Carneiro, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Comparado pela New York University. Atualmente é sócio do escritório Veirano e Piquet Carneiro Advogados em Brasília. É autor de diversos artigos e ensaios sobre reforma administrativa, desburocratização e desregulamentação. Lúcia Helena Salgado e Silva Pedra, doutora em Economia Industrial e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Visiting Scholar da Universidade da Califórnia em Berkeley, mestre em Ciência Política pela UPERJ, bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é atualmente coordenadora de Estudos de Regulação e Mercados da Diretoria de Estudos Setoriais do IPEA e autora de estudos teóricos e empíricos sobre regulação econômica e concorrência. Os senhores, por gentileza, estão com a palavra a partir de agora. Bom dia a todos. Antes de começar, deixa eu lembrar que as perguntas, estamos abertos a perguntas, então quem quiser formular perguntas, por favor, entregue ao nosso assistente, vamos entregar, vou pedir aqui aos nossos palestrantes no final para respondê-las. O tema dessa sessão é regulação, a concorrência e o consumidor, a regulação pela perspectiva do consumidor. A ideia dessa discussão é que o consumidor é a razão de ser de qualquer negócio e, portanto, é a razão de ser do setor de seguros, da indústria de seguros. Portanto, nós entendemos que precisamos ser excelentes também na regulação. E regular não é uma tarefa simples. Regular é difícil. Regular com excelência é difícil. E é uma tarefa que nós entendemos que cabe a todos nós, sociedade. Então, a discussão de como alcançar a excelência na regulação cabe a toda a sociedade, reguladores e regulados. Então, a proposta desse painel seria aprender um pouco com os nossos ilustres palestrantes como se alcançar a excelência na regulação, tendo em perspectiva nosso cliente. Então, eu peço aqui a palavra para o nosso palestrante, Daniel Goldenberg. Bem-vindo, Daniel, é um prazer tê-lo aqui. Está vindo lá, eu acho. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Discutir regulação econômica do ponto de vista do consumidor não é uma atividade isenta de riscos quando você fala do sistema financeiro, quer você esteja falando de bancos, quer você esteja falando de seguros. E do ponto de vista do consumidor, a primeira coisa que qualquer regulador vai dizer a vocês é que a coisa mais importante, de longe, a mais importante, é o tal aspecto prudencial da regulação. Como é que se faz para evitar que eventuais erros do ponto de vista dos operadores econômicos do mercado
levem a circunstâncias catastróficas para a sociedade. Né? Então, no final das contas, quando você vai, como consumidor, discutir como é que o regulador atua sobre o sistema de seguros do Brasil, a primeira coisa que o regulador vai dizer é o seguinte: olha, aqui como o custo do fracasso é desproporcionalmente grande, vai dizer, se alguma das operadoras pisar no tomate de forma significativa, como isso vai lesar a população de forma desproporcional ao que acontece em outras atividades econômicas de natureza não financeira, por assim dizer, a gente precisa adotar determinadas precauções, a gente precisa adotar determinadas regras que criem uma margem de conforto regulatória, uma margem de segurança regulatória, que leve a uma situação onde a gente consiga proteger a população, proteger o usuário final, proteger o contribuinte, proteger o consumidor de consequências, de novo, que podem ser desproporcionalmente ruins no caso do fracasso. E aí a gente entra no campo da tal regulação prudencial. Quando você começa a discutir, nesse contexto, concorrência, né, que vocês vão convir com algum tempo de história do capitalismo, se concluiu que é um dos bons remédios para se assegurar um bom serviço para o consumidor, é um mercado aberto, com barreiras de entrada baixas, permeável à entrada de novos competidores. Quando você discute competição e introduz o tema competição no contexto da regulação do sistema financeiro e da regulação do sistema de seguro, o regulador vai dizer o seguinte: competição é importante, eu adoro que o consumidor receba um bom serviço, porque o operador de seguros, ou o banco, no caso do sistema financeiro do centro distrito, ou qualquer outro mecanismo, qualquer outro agente econômico que opere com a captação de poupança popular, eu acho super legal que o consumidor receba um bom serviço, porque aquele sujeito está pressionado pelos seus competidores e, portanto, vai tentar prestar o melhor serviço na maior e melhor extensão possível. O regulador vai dizer isso, mas vai dizer assim: olha, mas espera lá, isso tem que ser mitigado ou moderado pelo gol maior, que é o gol da tal regulação ou regulamentação prudencial. Vocês vão ver essa história todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, qualquer regulador. No caso, especificamente, de novo, do sistema financeiro ou parafinanceiro, quer dizer, nas diversas modalidades, bancos, seguradoras e assim por diante, essa sensação do regulador, para usar um jargão informal de vamos jogar na defesa, vamos ter certeza que não vai dar bobagem aqui, ela foi extremamente agravada por conta da crise financeira de 2008, assim como ela tinha sido agravada na crise financeira de 2001. Quer dizer, quando você olha para onde a regulação está evoluindo, toda vez que tem uma crise financeira, e certamente de 2008 foi um exemplo bastante agudo desse tipo de episódio, o regulador lembra que, de novo, o custo do fracasso aqui é desproporcionalmente grande, portanto precisamos tomar precauções para que se crie um colchão de amortecimento dos danos na sociedade e que se impeça grandes desastres como o que a gente teve em 2009. E não é à toa que o regulador tem esse tipo de reflexo. Quando você olha a crise financeira de 2008 e 2009, a conta saiu cara. Por exemplo, aqui vocês veem uma telinha, um terminal comum, Bloomberg desses aqui, operadores de mercado, olham tudo dia de manhã, e você percebe que muita gente teve que revisitar seus problemas de coronária depois da crise mundial. Você olha aqui, o que esse gráfico diz, essencialmente, é que só em capitalização de mercado o mundo perdeu do pico da economia mundial lá para 2006 até o final da crise lá para 2009, do ponto de vista de valor de mercado das companhias listadas em bolsa do mundo inteiro, o mundo perdeu alguma coisa como 50 trilhões de dólares em valor. Não é brincadeira. Tem uma razão pela qual as pessoas estão preocupadas com essa tal de regulação prudencial.
tema da conversa que eu queria convidar vocês a ter hoje é qual é o tipo de análise, qual é o equilíbrio correto nessa tal regulação prudencial para evitar esse tipo de reação. Como é que você faz? Né? Ou vale dizer, quando é que a regulação prudencial é prudente demais? Quando é que a regulação prudencial é prudente de menos? E a resposta a essa pergunta é a seguinte: ela começa com uma intuição do regulador de falar o seguinte: olha, como eu nunca mais quero passar por isso, que foi mais ou menos o que eu passei em 2009, eu vou adotar e vou revisitar um jeito simples dessas instituições não quebrar. E em não quebrando, um jeito simples de eu não afetar o sistema financeiro, em não afetando o sistema financeiro, um jeito simples de não afetar o cidadão, o contribuinte e a sociedade de forma geral, que certamente é atingida por um colapso de bancos ou seguradoras de maneira mais aguda do que quase em qualquer outro setor da economia, se não em qualquer outro setor da economia. E no final das contas, qualquer esforço regulatório de evitar esse tipo de cenário passa pela questão do capital. Tem jeito. Toda vez que alguém começa a discutir isso, começa a discutir pela questão do capital. E por quê? Porque capital, no final das contas, é o colchão em qualquer empresa que é criado para absorver perdas. Então, a reação intuitiva do regulador é o seguinte: ok, entendi. Essa discussão toda de liquidez em 2008 e 2009 surgiu porque os bancos de investimento, os bancos múltiplos, o sistema financeiro, os hedge funds, tanto faz quem aponta para quem essa história, mas de forma geral, os operadores do sistema financeiro colocaram um monte de ativos no seu balanço, precificaram mal esses ativos, quando esses ativos caíram de valor, o capital tangível necessário para absorver a deterioração do valor desses ativos foi eliminado rapidamente e as instituições passaram a ter um problema de liquidez e um problema de solvência. A crise de 2008 e 2009 foi primeiro um problema de liquidez, o mercado de capitais sacou que as empresas tinham ativos que não valiam, que elas achavam que valiam nos seus balanços, deixou de financiar essas instituições, e a este problema de liquidez rapidamente se seguiu o problema de solvência. À medida que você foi botando os ativos nesse balanço ao preço certo, você foi eliminando o patrimônio líquido dessas empresas até que elas tinham que ser ou recapitalizadas com diluição dos seus investidores e acionistas anteriores, ou resgatadas pela viúva. Então, é essa a situação. Então, a reação intuitiva do regulador é dessa situação que a gente está vindo, é sempre resolver esse problema com capital. E, de novo, a razão pela qual ela é intuitiva é que ela é intuitiva. Entendi. Então, o problema é que fulano botou ativo no balanço precificando mal e botou risco no seu balanço de forma ampla, desproporcionalmente ao colchão que ele tinha, que seria necessário para absorver eventuais prejuízos. Ok, entendi. Então, vamos fazer o seguinte: vamos obrigar o cara a ter um colchão 2 vezes maior e 2 vezes mais macio, para que, se por acaso isso se repita no futuro, ao risco de iliquidez das instituições, não se some o risco de insolvência. Essa sempre é a reação. Vamos aumentar o colchão, vamos aumentar a margem de segurança, vamos aumentar a margem de conforto, assim por diante. O problema é que não é tão simples assim. O problema é que não é tão simples assim. Quando você olha a evolução, das regras e da regulação prudencial em relação a essa margem, acho que foi. Eu posso dar um pulinho aqui e aí você sabe que tem que dar um slide. Oi? Pronto. Bom, então, no final das contas, a resposta dos reguladores sempre é a resposta de exigir mais capital. A gente migrou daquele velho modelo de margem de solvência para um modelo de capital regulatório mais sofisticado. Isso já vinha acontecendo desde que o regulador, o mercado de seguros, tentou transmudar o sistema de Basileia 1 para Solvência 1, de Basileia 2 para Solvência 2.
e só se agravou com a crise de 2008 e 2009. As pessoas, em suma, começaram a discutir quanto de capital deveria se requerer para cada negócio e qual é a forma adequada de medir se esse capital está sendo alocado de forma eficiente. Deixa eu falar um pouquinho disso, porque esse é o ponto central da nossa discussão. Sem entrar em muitas tecnicalidades, a ideia original de Basileia, que foi adaptada por Solvência 1, e a ideia original de Basileia 2, que foi adaptada por Solvência 2, era fazer o seguinte: gente, essa história de exigir mais capital para ter um colchão em bancos, seguradoras, operadores do sistema financeiro, ou do sistema parafinanceiro, a ideia de exigir capital para que essa turma possa fazer frente a perdas inesperadas, sem colocar em risco o bem-estar da população, que é disso que a gente está falando no final, só faz sentido se o capital ele é proporcional, ainda que com essa tal margem de conforto, ao risco que essas instituições estão tomando. Logo, a regulação precisa migrar de uma abordagem onde eu coloco o mesmo colchão para todo mundo, o tal colchão da margem de segurança, e precisa migrar de uma situação dessa para uma situação onde cada um tem um colchão que faz mais sentido para o seu corpo. Então, para continuar na minha analogia do colchão, o regulador em Basileia 2 disse o seguinte: bancos, eu quero olhar o modelo interno de vocês de moderação de risco, eu quero olhar as atividades de vocês. O Morgan Stanley, por exemplo, a minha instituição, é diferente do Bradesco, é diferente do Itaú. Cada banco é um banco, cada banco toma um certo tipo de risco, cada banco toma um certo tipo, ele origina um certo tipo de ativo para colocar no balanço. Determinados bancos têm uma atividade de trading, outros bancos têm uma atividade mais trivial de bancos comerciais. Seguradoras, determinadas seguradoras estão em pessoas, só outras seguradoras são multiprodutos, portanto tem produtos diferentes e assim por diante. Vamos olhar qual é o tamanho do sujeito, qual é o peso do sujeito, se ele é solteiro ou se ele é casado, antes de escolher o colchão que a gente vai obrigar ele a ter em casa. Essa lógica, que é a lógica de Basileia 2, foi sendo adotada ao longo do tempo também para seguradoras. E essa passou a ser a lógica de Solvência 2. Um parênteses, por que essa lógica de bancos foi adotada para seguradoras? Muita gente no mercado de seguros fala o seguinte: a seguradora é completamente diferente do banco. Eu não entendo que as pessoas que falam essas duas coisas. A despeito dos erros de acerto de quem faz a comparação de seguros e seguradoras e bancos e empréstimos, respectivamente, como atividade central dos dois agentes econômicos, o que vocês têm que entender é o seguinte: do ponto de vista do regulador, ambos envolvem o tal risco sistêmico em larga medida. Ambos envolvem a captação de poupança popular, ambos envolvem um custo do fracasso desproporcionalmente superior ao benefício do sucesso das atividades econômicas por conta do tal risco sistêmico. E ambos envolvem determinadas assimetrias que são bastante típicas, bastante específicas àquelas atividades. Do ponto de vista do regulador, faz sentido a uniformidade, alguma uniformidade no tratamento dessas duas atividades. Mas mais importante do que isso, do ponto de vista, pelo menos de um banqueiro de investimento, do ponto de vista de um analista financeiro, pensem um pouquinho a consequência de tratar de forma completamente diferente de uma seguradora de banco como você de capital. E para pensar nisso, vocês têm que entender um pouquinho, do ponto de vista fundamentalmente do negócio, como é que um analista financeiro enxerga uma seguradora e como é que ele enxerga o banco. Pense o seguinte: se você é uma seguradora, no final das contas, você está emitindo prêmios hoje, está recolhendo dinheiro com compreensão de prêmios hoje, contra uma contraprestação futura representada pelos prêmios sinistros. Você tem o uso do dinheiro no tempo do prêmio que você está recolhendo hoje, contra esta entrega futura representada pelo sinistro. E aí você fala: o cara que bota preço tem no seguro é o sujeito que ao longo do tempo é capaz de emitir e reter mais prêmios do que ele paga em sinistros.
Do ponto de vista de um analista financeiro, do ponto de vista de um regulador, a seguradora ela é como se fosse um banco que, se botar preço direito no risco e tiver uma atividade de subscrição disciplinada, ela é como se fosse um banco que coleta depósitos da população, mas que recebe juros ao invés de ter que pagar juros nos depósitos que ela coleta. Pense aqui sobre essa perspectiva. Eu estou recolhendo o seu dinheiro hoje, eu entrego o seu dinheiro amanhã, e durante o período de recolher o seu dinheiro e entrego o seu dinheiro, não só eu tenho uso desse dinheiro, assim como o banco coleta o dinheiro de vocês via depósitos e empresta o dinheiro de vocês para mais alguém via empréstimos, e ele ganha a atividade dele nessa administração, a seguradora coleta o dinheiro de vocês hoje, empresta este dinheiro para alguém exatamente como o banco faz, ela vai lá e deposita este dinheiro em aplicações financeiras, esse dinheiro, por sua vez, rende um determinado yield, porque esse dinheiro é metaforicamente emprestado para terceiro, só que ela tem que sacar isso e devolver isso amanhã na forma do pagamento do sinistro. Se ela consegue pagar sinistros num montante inferior ao que ela recebe, ela é como se fosse um banco que tem juro para coletar o dinheiro, em vez de ter que pagar juro. É incrível, é incrível. É por essa razão que o Warren Buffett, na década de 60, falou: puxa, eu acho bem melhor ter uma seguradora do que uma empresa têxtil. Ele transformou uma empresa têxtil que dava mal das pernas na maior e melhor seguradora de todos os tempos, do ponto de vista da atividade de investimento, do float que ela coleta na forma de prêmios emitidos, ganhos perdidos. A Berkshire Hathaway. É essa a lógica. Se você começar a regular de forma radicalmente diferente a seguradora dos bancos, você cria determinadas assimetrias que levam a 1 milhão de problemas, inclusive porque os próprios bancos hoje são muito presentes na atividade de seguro. Feita essa breve introdução, vamos voltar um pouco por que a gente trata dessas duas coisas de forma similar. Voltando aqui à Basileia, quando o regulador introduziu Basileia 2 e falou o seguinte: todo banco agora precisa ponderar pelo risco o capital que ele aloca, o que não é uma atividade trivial, porque tem uma complexidade, exige a construção do modelo interno, exige o entendimento profundo de como é que você aloca cada real do teu balanço dentro da tua atividade no dia a dia. Solvência 2 tem que construir a imagem do espelho de Basileia sobre o mundo das seguradoras por conta dos motivos que eu acabei de descrever. Então, assim como o Basileia 2 passou a dizer: bancos, toda vez que você coletar um real de empréstimo para emprestar este real para outrem e devolver este real com juros acuados para quem lhe fez o depósito no dia seguinte, e ao fazer isso, vocês precisam reservar um certo capital para garantir que, se o sujeito não te pagar o empréstimo, você tem como pagar o depositante de volta. Solvência 2 começou a falar: seguradoras, assim como vocês estão recolhendo um real hoje, aplicando este real ao longo do tempo, mas precisam ser capazes de receber esse real de volta e pagar os sinistros quando os sinistros ocorrerem, assim como o fez exatamente o risco ponderado por risco, ou falou: seguradoras, vocês precisariam fazer isso também ponderando isso pelo risco de cada ativo que vocês originam e entender como é que vocês estão usando o capital internamente. Os países começaram, assim como os países começaram a adotar Basileia 2 de forma assimétrica. No Brasil, os bancos dizem que a gente tem a Brasileia, que é a Basileia do Brasil. A gente sempre, por razões históricas, foi mais conservador no Brasil, Proer, etc., do que em outros lugares. No Brasil, o capital exigido para que os bancos preservassem sempre teve entre 300 pontos básicos, 3% do jargão financeiro, sempre foi pelo menos 3% maior no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo de exigências de reserva pelo tempo. Então, que a gente passou por um mau bocado nosso específico aqui no Proer, e o Banco Central passou a exigir um nível de capitalização bastante elevado para os bancos para se defender do possível no Proer. Sempre aquela ideia de capital é o colchão do susto inesperado. Assim como países adotaram de forma assimétrica a Basileia 2, países adotaram de forma assimétrica a Solvência 2. E países começaram a lidar de formas diferentes com essa história de bancos e seguradoras precisam entender como é que elas alocam o risco
construir um modelo interno e vir me explicar aqui que tipo de risco está associado a cada tipo de ativo. Por exemplo, quando o CNSB no Brasil adotou as regras dos serviçadores, ele falou o seguinte: achei super legal essa história do modelo interno, de moderar o risco, vamos fazer com os serviçadores o que a gente fez, o que a gente faz com os bancos. Só que assim, você aqui vem e apresenta o seu modelo interno e eu aplico uma fórmula. Pô, mas pera lá, você vai aplicar a fórmula, para que serve o modelo interno? Ah, tem razão, então vamos fazer o seguinte: a gente vai ter duas fórmulas. A fórmula para quem não tem modelo interno e a fórmula para quem tem modelo interno. Aí você pergunta o seguinte: não, entendi. Mas a fórmula para quem tem modelo interno é aplique esse modelo interno? Não. A fórmula para quem tem o modelo interno é aplique-se a fórmula anterior com desconto. E tem razões históricas pelas quais o regulador fez isso aqui no Brasil. O que eu gostaria de propor à discussão é que isso tem determinados efeitos. Que efeitos isso tem? Primeiro, se você olhar o impacto concreto das regras de capital regulatório, que por enquanto só cobrem risco de subscrição no Brasil, e se você olhar a evidência empírica, o que isso significa na prática, você vai achar alguns resultados interessantes. O primeiro deles é o seguinte: pensem aqui, esquece um pouco estudos quantitativos, pensem do ponto de vista de consenso. Se vocês são regulador e vocês precisam criar uma fórmula para todo mundo, do ponto de vista de qual é o colchão que eles vão ter, vocês não vão colocar um colchão na fórmula de colchão. Se você tiver que botar uma fórmula que vai aplicar quanto capital todos os operadores econômicos de qualquer atividade, neste caso, nós ficamos do segurador, vão ter que reter para se proteger de perdas inesperadas. Você não tem que embutir uma margem de segurança dentro da tua fórmula de margem de segurança. Você tem que aplicar uma fórmula para todo mundo. Você tem. É por isso que em qualquer lugar do mundo, isso não é em qualquer lugar do mundo, quando você tem uma abordagem formulaica para capital, em qualquer lugar do mundo, esta abordagem formulaica tende a ser mais punitiva, ela tende a ser mais punitiva para quem é eficiente do que para quem não é. Óbvio, baixar exigências de capital para todos, isso já traduz na saída, já vem embutido, logo de início, um certo custo de eficiência, que o cara precisa, claro, embutir uma margem de conforto dentro da regra da margem de conforto. Então, quando se migrou da ideia de margem de solvência para a ideia de capital regulatório, e ao invés de se adotar a lógica do capital de solvência, que é o capital econômico necessário contra o capital regulatório, ponderado pelos riscos invertidos na atividade de cada agente econômico, quando se migrou disso para uma abordagem formulaica de novo, você acabou distribuindo o casaco de energia para todo mundo. O primeiro tem esse efeito. O segundo efeito, o efeito reverso dessa regra é o seguinte: você tem seguradoras que se chamam seguradoras, mas que são seguradoras multiproduto. Você tem seguradoras uniproduto, você tem seguradoras em duas categorias, seguradoras em três categorias. A última vez que eu olhei esses dados, ontem à noite, se você fosse agrupar as categorias lá na tabela do SUSEP, categorias de seguradoras, pessoas, bens, etc. Vida separada de uma vida. Se você olhar as categorias do SUSEP e colocar em número de seguradoras, você vai ver que quase 70% das seguradoras do Brasil operam só em três categorias ou abaixo. Mas, de novo, quando você bota uma regra uniforme que é para todo mundo, você é obrigado a dar casaco de GG para todo mundo. O problema é que quando você faz isso no modelo atual de capital regulatório adotado para a subscrição, você cria uma situação um pouco engraçada que o cara que é pequeno e que opera em um ou dois produtos de nicho, por exemplo, sei lá, seguro de vida. O cara que opera em vida, ele tem um perfil de risco bastante diferente do cara que opera em vida. O cara que opera em massificado tem um perfil de risco bastante diferente do cara que opera em não massificado. Na hora que você olha o que acontece com o capital regulatório nessa abordagem formulária adotada atualmente pelo regulador, você enxerga um negócio engraçado. As seguradoras
médias e grandes, o que é médio? O que é médio e grande? Pensem assim, no quarto último olhado, uma coisa com 170 milhões de reais de prêmios esportivos para cima, médio e grande, 170 milhões de reais de prêmios para baixo, de seguradoras pequenas, cruzado com categorias de operação de produtos para tentar limpar um pouco o dado. Quando você olha aí, você percebe o seguinte, as seguradoras pequenas são obrigadas a reter, em média, 50% a mais de capital do que elas precisariam do que elas tomam. Esse é o primeiro efeito. Um segundo efeito que é complicado é o seguinte: se você olhar a dispersão entre quanto risco a seguradora toma e quanto capital o regulador obrigou ela a fazer para ela pequena, ela é muito maior que para seguradoras grandes. Esse é um jeito técnico de dizer o seguinte: para a seguradora pequena, o casaco GG ficou grande demais para a grande maioria das seguradoras, mas ficou ainda pequeno para várias delas também. A dispersão de resultado entre quanto capital o regulador já tem mandado a seguradora reter versus aos riscos que ela está tomando, em comparação às seguradoras médias e grandes, ele tem uma dispersão muito maior. Vale dizer, o casaco não serviu para muito mais gente, a despeito de elas serem maiores do que o casaco GG ou menores. Então são dois efeitos diferentes. Efeito 1. Em média, a seguradora pequena precisa ter 50% de capital a mais do que as seguradoras médias e grandes. E efeito 2, esquece a média, vamos olhar a dispersão entre o menor, dentro do menor, entre o pior e o melhor, quando seja a direção de capital. A despeito da média, a dispersão do pior para o melhor é muito maior para as seguradoras pequenas do que as médias e grandes. Vale dizer, o casaco GG foi ruim, mas até serviu para seguradoras médias e grandes, mas ele é terrível para seguradoras pequenas, tanto porque obriga elas a terem mais capital do que seria eficiente que elas tivessem, quanto porque para algumas traduziu-se no efeito que elas estão com capital insuficiente para várias dessas seguradoras pequenas. Tem estes dois efeitos. Bom, e daí? O regulador vai falar assim, olha, ok, entendo, mas o meu papel aqui, como você não é proteger a seguradora pequena, nem proteger a seguradora grande e média. Então, o consumidor, eu preciso zelar para que esse consumidor não tome um calote amanhã. Esse é o meu papel. Então, eu entendi, mas olha, nada é perfeito na vida. Era melhor distribuir casaco GG para todo mundo, deixar esse pessoal abrigado, ao frio, ao frio. E esse é o custo de você ser um regulador que precisa fazer escolhas duras. Essa é a resposta do regulador. Em relação a isso, eu ponderaria as seguintes coisas. Primeiro, o dado da dispersão é um dado importante porque mostra que tem gente que continua desabrigada. Acho. E, portanto, colocando em risco o consumidor, desse ponto de vista. Segundo, e isso é o mais importante, na hora que eu vou lá e, por assim dizer, penalizo por conta dessa margem de conforto a seguradora pequena, que opera em uma das categorias só, por conta do requerimento de capital, e eu vou migrando fatias de mercado para as grandes seguradoras multiprodutos, que são proporcionalmente menos penalizadas, involuntariamente, proporcionalmente menos penalizadas do que as seguradoras pequenas, e numa consolidação de mercado que é resultado do fato de você sobrecapitalizar a seguradora pequena. Na hora que você cria isso, você cria um segundo problema, que é o problema das seguradoras grandes ao longo do tempo concentrarem mais e mais na parcela de mercado brasileiro e, portanto, o regulador depender mais e mais dessas seguradoras grandes para evitar a catástrofe, que justamente é da onde a gente saiu da regulação. O curioso dessa história toda, gente, é que a crise mundial financeira, que inspirou o regulador a mitigar todos esses riscos, não surgiu do pequeno fazer bobagem. Long-term capital management, um hedge fund que foi a bancarrota e criou o seu sistema, era um hedge fund super alavancado, era um pequenininho que fez bobagem. A crise de 2008 não tem nada a ver com o pequenininho.
Pelo contrário, a crise de 2008 criou e trouxe para a cabeça de todo mundo o tal tema do too big to fail. Quando você é importante demais para o regulador consegue te regular menos. Porque ele fica com tanto medo de alguma coisa acontecer errado, que aí, no final das contas, ele sabe que ele vai ter que te resgatar se alguma coisa acontecer errado. E o agente econômico, sabendo que ele é importante demais para a sociedade, que ele é grande demais, toma riscos acima do que seria prudente que ele tomasse, porque ele sabe que no limite ele vai ser resgatado. É um pouco essa a teoria do que fez, como você chamou-se de moral hazard. O problema da questão de 2009 é que esse é o tema da moda dos reguladores, e curiosamente, o que está todo mundo tentando discutir é como é que exige muito capital sem agravar o problema do que fez. Esse é o tema da Basileia 3. Então, enquanto a gente está tentando ainda adaptar a solvência 2 para o Brasil com a abordagem formulárica, os mesmos reguladores que inspiraram a solvência 2 já estão discutindo não como é que eu faço para exigir menos capital do pequeno, mas como é que eu faço para exigir mais capital do grande. Porque na medida que eu vou consolidando o mercado, eu vou gerando mais e mais esse problema de incentivar o sujeito, que é importante demais para a sociedade, tomar risco de forma menos prudente do que a regulação prudencial exigiria. E a crise de 2008 e 2009 é um exemplo fundamental de que alguém que seja muito grande no mercado de seguros, visto como instituição sólida, e que é importantíssimo para o funcionamento do sistema, não necessariamente tomará riscos abaixo do que seria o prudencial. E quando isso acontece, o resultado é um custo imenso para o consumidor e para a sociedade. Conclusão. Regular no mercado, do ponto de vista de eficiência econômica do consumidor, é difícil para burro. Toda vez que você acha que você resolveu alguma coisa, toda vez que você acha que você resolveu um problema produtivo, você cria uma consequência derivada daquilo que você tentou resolver, que era completamente impensado. Então você vai lá e fala o seguinte: puxa, eu quero impedir que operadores econômicos que captam poupança popular e são essenciais para o bom funcionamento do sistema financeiro tenham capital inferior à possibilidade de perdas inesperadas com um certo intervalo de confiança, que é o objetivo do regulador. Aí você faz isso e você acaba incentivando uma consolidação do mercado que você não queria incentivar. Efeito derivado 1. Efeito derivado 2. Você fala, então eu vou adotar um capital regulatório e vou criar uma fórmula para não ter o custo regulatório de ter que olhar cada modelo interno. Não é um custo regulatório trivial, de forma alguma. Então, quando eu faço este movimento formulárico para a adoção do modelo interno, eu crio um problema. Um segundo problema, e esse me preocupa um pouco mais, que é, ao adotar uma fórmula que uniformiza a retenção de capital por risco de subscrição, eu estou eliminando do processo competitivo a variável mais importante para diferenciar uma boa operadora de seguro de uma má operadora de seguro. Não importa se ela seja grande, pequena ou média, esquece isso, não importa. Qual é a variável mais importante para diferenciar no mercado de seguro quem é bom e quem não é bom? É botar preço certo no risco e gerenciar esse risco que você botou no seu balanço de forma adequada, com as provisões. Nada é mais importante do que como botar preço no risco do segurador. Na hora que você vem e fala o seguinte: o cara que bota preço no risco certo, ele vai ter que reservar o mesmo capital do cara que não bota, porque eu não estou deixando o cara apresentar um modelo interno desse, de todas as variáveis que alguém pode competir, marketing, propaganda na TV, captação de cliente, canal de distribuição, corretor, de todas as variáveis, você está eliminando aquela variável que é mais importante para a sociedade e para o consumidor que você deixasse esses agentes econômicos competirem, que é a variável da subscrição eficiente do risco. Imaginem o seguinte: imaginem que vocês estão assistindo uma corrida de Fórmula 1. A Ferrari está em segundo lugar, a Red Bull lá está em primeiro lugar. Os caras param no box. Os caras vão trocar o pneu do carro de Fórmula 1 da Red Bull que está em primeiro lugar. Os mecânicos da Red Bull demoram 10 segundos para trocar os 4 pneus. A Ferrari para no box. Os mecânicos da Ferrari demoram 4 segundos para trocar os pneus. Aí o cara que está comandando a prova fala: pelo amor de Deus, os caras demoraram 6 segundos também para comandar. Para rapidamente, para a equipe da Ferrari com mais 6 segundos para compensar o fato de que os mecânicos foram mais rápidos. E
que, pô, se a outra equipe estava na frente antes, vamos compensar aqui, faz um pit stop desse cara, porque, pô, pelo amor de Deus, como é que o mecânico pode ser 4 segundos mais rápido? Para o cara na box. Você imaginou que chato seria assistir uma corrida de Fórmula 1 se uma equipe nunca pudesse passar na frente da outra, o mecânico for mais rápido? Acabou metade da competição. Quando você pega o capital regulatório e fala, esquece o modelo interno, se o cara subscreve risco muito melhor do que o outro, o capital que ele vai ter que reservar é o mesmo, e portanto a rentabilidade que eu vou afetar do mesmo jeito, não importa o nível de eficiência, você eliminou a variável mais importante do jogo de competição de seguradoras e, portanto, ao longo do tempo você tende a induzir uma ineficiência no sistema competitivo que acaba prejudicando o consumidor. O segredo está em como equilibrar todos esses efeitos de primeira e segunda ordem de maneira tal a você conseguir um mundo que é imperfeito, que tem custos, você nunca vai ter a solução ideal adotada, mas que tem um equilíbrio razoável entre a regulação prudencial, a margem de segurança, o conforto e os incentivos à concorrência e à inovação. Com esse tema, eu deixo vocês. Pensem na lei das consequências não previstas pelo regulador e como todos nós deveríamos sentar e pensar, por ser do consumidor e da sociedade, na melhor forma de criar um mundo que, se não ideal, tende a revisitar a todo momento as ideias inicialmente propostas à luz dos efeitos que nem sempre a gente previu quando a gente desenhou a regra inicialmente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Daniel. Deixa eu perguntar, Lúcia, o que você pode nos ajudar? Quais são as considerações a fazer depois dessa brilhante palestra do Daniel? Bom dia a todos. Evidentemente, o fato de aceitar esse convite é uma honra, um prazer para mim estar aqui, mas ele revela, mais que tudo, uma característica da minha personalidade, que é o fato de ser risk-taker, né? Porque falar depois de comentar uma exposição do Daniel é realmente algo, é um desafio mais do que considerável, extraordinário, qualificaria como extraordinário. E tem um segundo desafio que você me impôs também, Pedro, quer dizer, a organização do evento, nomeadamente você, me impôs, que é falar durante 10 minutos. Esse é outro desafio, assim, também da categoria dos desafios extraordinários. Então, eu vou tentar, enfim, enfrentá-lo, né? Acho que ficou evidente para todos que Daniel esgotou os principais aspectos do que a gente costuma chamar, né, de regulação prudencial, né, as características da regulação prudencial no mercado de seguros, em particular chamando a atenção para a grande proximidade, né, na verdade, para as características que são muito estruturalmente próximas entre mercados financeiros e mercados de seguros. Por isso que do ponto de vista meu, como professor de economia, enfim, estudante dessa área de regulação, de maneira geral, não no mercado de seguros, mas de regulação de maneira geral, é fácil, né, dessa perspectiva mais conceitual, entender a regulação do mercado financeiro e a regulação do mercado de seguro como algo da mesma categoria numa das suas faces, né, na sua face prudencial, e a esse ponto eu acho que não haveria nada da minha parte a acrescentar, até porque só tem 10 minutos para falar, né? E Daniel falou tudo. Então, eu acho que valeria, para tentar dar alguma contribuição para esse debate, falar do outro lado da moeda, né? Eu acho que a regulação do mercado de seguros, como do mercado financeiro, mas nós agora estamos aqui atidos ao mercado de seguros, ela tem uma dupla face. E essa dupla face é algo que eu acho que é análogo a outras áreas de regulação que eu costumo estudar, que eu costumo analisar, que são as áreas de setores de infraestrutura, né? Então, de um lado, há uma preocupação do agente público, do ente público, de garantir a solidez, de garantir a estabilidade, a fluência daquele mercado, pelas razões
que o Daniel expôs, não é? É o que nós chamamos no jargão de regulação prudencial, e isso na regulação de infraestrutura é mais ou menos equivalente àquela preocupação do regulador, por exemplo, na aviação, por exemplo, enfim, em algumas áreas, especificamente em telefonia, em energia elétrica, de garantir a continuidade do serviço, a segurança, né, a prestação do serviço de maneira contínua, aliás, como a lei exige, né, de modo a que não haja uma descontinuidade, de modo que não haja uma perda em termos de bem-estar para a sociedade com o mau provimento daquele serviço. Por quê? Porque serviços de infraestrutura, para eu continuar na analogia, como serviços tais como de seguradora que nós estamos tratando aqui hoje, são serviços que geram muitas externalidades, né? No sentido de que a decisão de um indivíduo, seja daquele que adquire o bem, seja daquele que oferta o bem, é uma decisão que não se atém unicamente à sua utilidade, à sua maximização de utilidade, né? A decisão desse agente, ela afeta os demais atores no mercado, né? E sendo setores sensíveis, né, seja de infraestrutura ou seja de mercados com essas características, como de financeiro e, em particular, de seguro, uma decisão mal tomada, né, por um agente que não avaliou corretamente o risco, que não fez uma aposta correta, essa decisão ela não vai implicar numa consequência unicamente para ele, porque se fosse isso, estaria dentro da esfera do, enfim, toma-se uma decisão, a decisão não saiu correta, problema seu, né? Arque com as consequências, né? Existe aí um problema que nós chamamos, e aí por isso eu vou tratar desse outro aspecto da regulação, além da prudencial, que é a regulação econômica, que é o problema das externalidades, né? Quer dizer, uma das preocupações e uma das motivações da regulação do mercado como este e como outros são análogos, o fato de que uma decisão mal tomada por um agente repercute negativamente sobre os demais agentes e pode, no limite, colocar em risco o sistema, né? Então, isso, a regulação econômica aí, ela acaba um pouco se confundindo também com a regulação prudencial, quando a gente menciona o problema clássico na teoria econômica, que é o chamada falha em função de externalidades. Externalidades, assim, de maneira simples, é a ideia de que uma decisão que eu tomo, o custo dela ou o benefício dela, ela não repercute unicamente sobre mim, mas repercute também sobre outros, tá? Então, existe esse problema. Agora, do ponto de vista mais geral, tentando ficar nos meus 10 minutos, o que eu posso falar da outra face, não é, da regulação no mercado de seguros, e ainda mantendo essa analogia com outros mercados, como financeiro e também de infraestrutura, é o que a gente chama de regulação econômica. E o que vem a ser a regulação econômica nesse caso? É o fato de reconhecer que, infelizmente, o desenho, né, de equilíbrio paretiano, não é, em que existem indivíduos que tomam decisões racionais, né, sabem exatamente o que é melhor para si, isso é uma coisa, né, é uma hipótese fortíssima da microeconomia tradicional, os indivíduos sabem exatamente o que fazer para atingir os seus objetivos, de um lado, aí, como clientes, e, de outro lado, empresas maximizadoras de lucro que se encontram no mercado em condições de concorrência, né? Realiza-se ali o primeiro teorema fundamental de equilíbrio de mercado paretiano. É muito bonito e elegante, simples esse desenho, mas, infelizmente, ele se aplica muito pouco à realidade, em particular à realidade como um mercado desse, e aí eu chego ao ponto onde se revela, o mercado de seguros, ele revela de uma maneira assim, muito aguda o que a gente chama de, na teoria econômica, enfim, na nossa prática, de problema da informação, né? Então, é o fato de que alguns agentes, não existe, na verdade, é também chamado de problema da agência, né? O que é o problema da agência? É o fato de que uma pessoa, um agente, toma decisões, né, que, a rigor, não são decisões que dizem respeito ao seu interesse, né? Na verdade, dizem respeito ao interesse de outrem, né? São aqueles agentes que tomam, por exemplo, decisões de investimento, de aplicação de fundos, de ativos que alguém, o principal, né,
dentro da teoria, né, aquele que coloca nas mãos, em confiança desse agente, né, coloca nas mãos deles esses recursos para que ele gerencie da melhor forma possível, e daí se cria um problema de agência, né, porque existe uma separação clara ali entre propriedade e controle, né, quando isso é, enfim, isso é coisa que já... O capitalismo já convive com isso, pelo menos há mais de 100 anos, 120, 130 anos. A separação da propriedade e controle é uma realidade desde o final do século XIX. Mas a sabedoria popular, ao mesmo tempo, ensina que o que engorda o boi é o olho do dono, né? Só que o dono, né, nunca, no mercado real contemporâneo, nunca está presente ali todo o tempo para fazer o seu boi engordar, né? Então, existe um problema de informação, que é o que a gente chama na teoria de assimetria de informação. Às vezes, o agente, né, aquele que toma as decisões no lugar do principal, né, ele tem uma série de informações que o outro, né, que o principal não detém, né, e, por outro lado, quer dizer, além desse problema, existe, isso é o que a gente chama de ação oculta. O principal nunca sabe exatamente o que o agent está fazendo. Aí eu digo, por exemplo, aquele que coloca recursos num determinado fundo não sabe exatamente quais são as decisões que o agent, né, seja um agente financeiro, uma seguradora, etc., faz quais são as decisões de investimento que ela toma, né, com os recursos que, a rigor, não são dele, agent, são de outro. Então, isso é um problema que aparece em vários mercados, mas aparece de uma maneira muito aguda nos mercados financeiros, em particular de seguradoras, né? E a questão das externalidades, que também, então, na verdade, eu tenho o problema das agências e o problema das externalidades, que são os dois problemas clássicos que estão presentes aí no mercado de seguros, né? Existe quer dizer, isso explicaria, digamos assim, a necessidade, aquela que a gente chama de uma racionale, né, para a atuação de um ente externo. Isso por quê? Porque a informação, continuando na questão da informação, que é o foco que eu vou abordar, tentando complementar a fala do Daniel. A informação é um bem público. O que significa um bem público? É um bem que todos querem ter, mas cujo custo individual de obter a informação é proibitivamente elevado e, no limite, é impossível de ser arcado, né? Quer dizer, um indivíduo que queira fazer uma opção para adquirir um seguro, né, enfim, para prover, por exemplo, uma tranquilidade na sua... enfim, no que diz respeito à sua saúde ou na sua aposentadoria, ou para se prevenir, né, de ocorrências de infortúnios ao longo da vida, ele precisa colher informações. Só que o custo, né, para o indivíduo é o que a gente chama de gathering, de colher as informações, filtrar as informações relevantes, é mais ou menos uma coisa como a internet, né? A internet é aquele mundo de informações, mas saber exatamente o que é relevante, correto, o que importa, né, para a tomada de decisão, isso implica um custo proibitivo, que, no limite, o Stiglitz, por exemplo, que eu estava relendo no avião, um pouco para me organizar aqui para essa fala, ele faz o seguinte butado, ele diz que se, na verdade, os indivíduos fossem, de fato, individualmente, buscar todas as informações relevantes para suas tomadas de decisão de investimento, simplesmente não sobrava tempo para eles trabalharem e gerar renda essa para adquirir os ativos. Ou seja, o mercado não funciona, o mercado falha na provisão de informação, né? Então, isso é uma das questões que revelam a importância, então, de uma atuação de um ente
público de um outro ente que represente ali a sociedade, de maneira política, e, enfim, nos textos americanos isso aparece como government, né? Mas, enfim, para nós são os entes, as agências regulatórias, os entes que, na verdade, cuidam ali do bom funcionamento do mercado. Então, o que esses entes devem procurar fazer, então esse é o ponto que eu quero acrescentar, além da regulação prudencial, do outro lado, a regulação econômica, é essa responsabilidade do agente regulatório de fazer essa captura de informações, prover essas informações ao mercado, tanto para os ofertantes, né, no mercado do seguro, como para os adquirentes ou potenciais adquirentes, né, no mercado de seguro, para a gente ficar neste ponto, né, de modo que o mercado flua, porque senão ele não flui. Deixado por si, ele simplesmente não flui, porque a informação é um bem público, isso significa que individualmente não é racional para os indivíduos buscarem essas informações. Então, elas não são buscadas ou elas são buscadas de maneira ineficiente, né? Como se busca informação na internet e aí acaba se tomando decisões erradas, né? Isso para tentar... Posso seguir? Esse caderninho é grande, Lúcia. Mas eu ia só falar mais de um ponto. Um minutinho? Tá. Você quer... Eu posso falar mais um minutinho? Um minutinho. Um minutinho. Então, essa é uma questão básica, então eu já vou passar, não vou me bater mais a isso, vou passar para uma outra questão que é muito instigante, e eu já tive a oportunidade de conversar com o Daniel, com o Geraldo, sobre esse ponto, que são novas perspectivas, já que nós estamos falando do consumidor do futuro, né? Então, de um consumidor mais exigente, um consumidor que lida, eu acho que com mais incerteza e mais sujeito à externalidade, pelas razões que o Daniel expôs. Tá? Então, esse são os desafios para frente. Mas, ao mesmo tempo, a teoria econômica, o que se tem avançado em termos de reflexão e aplicado, em algumas circunstâncias já vem sendo aplicado, também tem avançado no sentido de propor ideias para superar essas falhas de mercado, né? Uma delas implica abandonar a hipótese de racionalidade no comportamento individual. Na verdade, nós somos, né, muito mais irracionais, nós nos deixamos muito mais levar por medos, esperanças, ilusões, né, do que